Olá, mamãe, oi papai, sejam muito bem-vindos. Sou Jéssica Costa, vocês estão no canal do Instituto Somos Pais. Nós estamos fazendo uma série sobre educação positiva, que é baseada na disciplina positiva. Novamente eu vou colocar aqui o livro para vocês. Esse é o único livro até então para pais. Existe um outro livro, mas é para professores. Para quem não conhece um pouco da história, eu aconselho assistir os vídeos anteriores. Hoje é a nossa quarta aula. Vamos falar um pouquinho sobre punição e o que a gente ensina para a criança, principalmente os sentimentos que as crianças entendem quando a gente fala de punição. Mas eu aconselho muito que vocês parem esse vídeo e assistam os anteriores, porque falamos das habilidades, percepções, dos princípios, um pouco da história, o que vem a ser essa disciplina positiva, de tipos de parentalidade, qual é o tipo de pai e de mãe que nós somos. E agora a gente vai conversar um pouquinho sobre o que a gente ensina para a criança quando a gente coloca ela de castigo. Primeiro, é muito importante a gente deixar muito claro que não é que a punição ela não ensine algo. Não é que a punição, e a gente está falando de castigo, enfim, qualquer tipo de atitude que você tenha com seu filho, que venha ter uma certa punição por trás, né? Você tira algum brinquedo, você tira algum lazer da criança, você tira a mesada da criança, enfim. Não é apenas o castigo que se entende como uma punição, mas qualquer atitude que a gente venha fazer que prive a criança de algo, que tire algo que a criança gosta. De alguma forma isso é uma punição. Não é que isso não funciona, né? Tem muita gente que fala comigo, Jéssica, como assim? Não funciona? Não é isso. Funciona, só que são soluções imediatas. Quando eu faço um castigo, quando eu faço uma punição, de alguma forma a criança entende e de alguma forma ela obedece. Então eu consigo, de alguma forma, bloquear aquele comportamento da criança e ela interrompe aquele comportamento naquele momento. A grande questão e a grande reflexão que fica para todos nós que somos pais, que somos educadores, a gente precisa pensar a longo prazo, na efetividade daquele comportamento, na efetividade, a continuidade daquele comportamento. Eu interrompo um mau comportamento, eu coloco de castigo, eu retiro algo que aquela criança, ok, ela não fez, ela parou aquele comportamento. Mas se aquele mesmo comportamento retorna, se acontece de novo, a gente precisa se perguntar, será que está sendo efetivo? Será que a criança está entendendo, refletindo sobre o que ela está fazendo? Porque quando ela entende, nossa, eu não posso fazer isso, por isso, isso e isso, esse comportamento ele não volta a acontecer. Ou ele não volta a acontecer com a mesma frequência de todo dia, toda hora, todo instante, sabe? Dois irmãos que brigam por ciúmes, enfim. Não é que isso vai deixar de acontecer, mas ele reduz muito e principalmente os irmãos, né, pegando esse mesmo exemplo, eles vão aprender entre eles a acharem as soluções. Lembrando que a disciplina positiva é uma filosofia, é um programa, como a doutora Jane fala, onde a gente ensina soluções, nós focamos em solução. E hoje eu quero falar então sobre os 4 tipos de sentimentos que nós ensinamos quando fazemos as punições. Por acaso, para quem tiver com o livro, está na página 10, tá? Eu realmente estou seguindo essa série de 11 aulas com o livro aqui para que a gente não perca nada. E eu sempre vou fazendo a tradução, né, em cima do próprio livro, tá bom? Então, página 10, os 4 R da punição. O que a doutora Jane fala, e a gente aprende com a disciplina positiva, que quando a gente faz algo punitivo, a gente está ensinando esses 4 R para a criança, né? São os resultados do que as crianças entendem a longo prazo. Então, o primeiro R é o ressentimento, que seria traduzido como uma frase, né, que é isso não é justo, eu não posso confiar nos adultos. Então, quando a gente retira uma coisa da criança, não é que acontece os 4 R's, pode acontecer um, como também pode acontecer os 4. A gente não pode prever sentimento, a gente não pode prever reação emocional das crianças. O segundo é retaliação. Então vai ter um sentimento de eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Isso é muito comum. Isso é muito comum para quem trabalha com família, para quem trabalha no processo de educação. A gente percebe muito essa retaliação. Inclusive, o momento que a criança está ali no cantinho do pensamento, ela não tem nada de pensamento, ela não tem nada de reflexão, ela não está pensando em nada. A criança ela está ali no cantinho, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, com essa retaliação, né? Pensando exatamente assim, eles estão ganhando agora, mas eu vou me vingar. Não exatamente com essas palavras, né? Mas a ideia, o conceito é esse.
O terceiro R é a rebeldia, né? Percebam que naturalmente são sentimentos que começam com R, que é traduzido como eu vou fazer exatamente o contrário para provar que eu não tenho que fazer do jeito deles. Ou seja, a gente consegue fazer isso. Quando colocamos de punição, a gente não está ajudando a criança a lidar com o seu sentimento. A gente não está ajudando a criança a lidar com as suas emoções. E é muito comum a gente perceber essa retaliação e essa rebeldia. E o quarto R é o recuo, que pode ser dissimulação e a redução da autoestima. A dissimulação é eu não vou ser pego da próxima vez. Então eles começam a ficar né, arquitetam, não, como é que eu vou fazer para não ser pego da próxima vez? Que brincadeira eu vou fazer para não ser pego da próxima vez? E isso são frases, gente, que já vieram de estudos de laboratórios com crianças. Redução da autoestima. Eu sou uma pessoa ruim. Porque quando você começa a privar a criança daquilo que ela gosta, naturalmente, com o tempo, nós podemos estar afetando essa autoestima da criança. Bom, são esses sentimentos que terminam sendo manifestados, aguçados, quando a gente faz uma punição com a criança. De que forma que a gente pode ajudar a criança a não seguir esse caminho? O que é que nós podemos fazer enquanto pai para não seguir esse caminho? É ajudar a criança a lidar com as suas emoções e dar nomes aos seus sentimentos. Dê nome ao que ela está sentindo. Converse sobre o que ela está sentindo. É preciso começar a entender, nós precisamos entender que precisamos ajudar os filhos a ter uma educação emocional. Né? Então, uma dica que eu vou deixar, é claro que eu vou falar ainda ao longo dessa série, ainda tem muita aula pela frente. A próxima aula, a quinta, é os 4 passos para ter cooperação. Então, o que é que eu posso fazer para ter cooperação no meu filho? E é entrar exatamente no encorajamento que a DP adota, né? A educação positiva, a educação empática é exatamente com empatia e com encorajamento, é com diálogo. E a próxima aula nós vamos falar exatamente isso. 4 passos para a gente conseguir essa cooperação da criança. Mas hoje, para encerrar essa parte de punição, dos R's da punição, a dica que eu deixo é exatamente de vocês falarem sobre os sentimentos, sobre as emoções que as crianças estão sentindo. Dê nome aos sentimentos. Não tenham medo de falar, nossa, eu sei que você está com raiva, nossa, eu sei que você está chateado, eu sei que você está triste, nossa, eu sei que você ficou frustrado. Dê nome ao que eles estão sentindo e ajudem eles a saírem dessa situação, com um abraço, com um beijo, mostrando que você também está entendendo aquela dor, a empatia. Não é fácil, porque nós precisamos também ter o nosso controle. Nós temos que dominar as nossas emoções para isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Acompanhe as nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Instituto Somos Pais. Estamos toda terça-feira ao vivo no Instagram para tirar dúvidas sobre nossos vídeos aqui. Então venham conversar sobre punição, vamos conversar sobre as dúvidas sobre esse tema. Terça-feira, às 9 horas no Instagram, e toda quinta-feira também ao vivo no Facebook, vamos falar sobre desafios da educação. Todo domingo, um vídeo novo para vocês no YouTube, terça e quinta no Instagram e no Facebook. Terça no Instagram e quinta no YouTube. Tá bom? Meu telefone também está disponível no Instagram, vocês podem olhar na biografia, mas quem quiser mandar um e-mail é atendimento@Instituto Somos Pais. Comentem, curtam, compartilhem, ajudem famílias a ter mais informações sobre esse mundo de uma educação através do diálogo. Vejo vocês na próxima aula sobre os passos para conseguir cooperação. Fiquem com Deus, um grande beijo.